Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje vamos falar sobre a Conferência de Bonn e as expectativas para a COP29. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e a Amanda Rosa, que é assessora técnica da área de sustentabilidade e está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Amanda. Oi, Natália, obrigada, é um prazer estar aqui. Seja bem-vinda, você que já é daqui, né? Mas está aqui com a gente mais uma vez, às vezes... Fazendo um papel diferente. Isso. Bom, Amanda, você participou da Conferência de Bonn e aí eu queria que você desse uma introdução sobre o que é essa conferência, sua principal importância, por que estamos falando desse assunto hoje. Então, a Conferência de Bonn, ela é uma reunião que acontece antes das COPs, então ela é uma reunião técnica e nessa reunião os negociadores de todos os países, né, que a gente chama de partes do Acordo de Paris, eles se reúnem para debater a agenda que vai ser discutida na COP. Então, os temas que foram discutidos em Bonn esse ano, eles são levados às COPs na forma das decisões da Conferência de Bonn ou de encaminhamento que os negociadores fizeram. Então, é uma reunião técnica, a gente não conta com a parte política que a gente vê nas COPs e que monta o que vai ser levado de fato para a COP, né, desse ano, no caso, que é a COP29 no Azerbaijão. E quais foram os principais temas tratados nessa conferência de interesse do agro, principalmente? O principal tema da COP desse ano, do Azerbaijão, vai ser o financiamento. Então, muita coisa se discutiu em relação à nova meta global quantificada do financiamento, porque vai ser o principal tema da COP29, né? Então, esse foi um dos temas que a gente acompanhou. Em relação ao agro, o principal destaque ele acontece no âmbito do trabalho conjunto de Sharm el-Sheikh, que é um grupo que discute agricultura e segurança alimentar no âmbito do Acordo de Paris. Então, a gente acompanhou esse grupo, a gente teve uma decisão muito legal e esse é o tema mais diretamente ligado ao agro. A gente também acompanhou os temas relacionados ao artigo 6 do Acordo de Paris, que aborda o mercado de carbono, a gente acompanhou a adaptação, transição energética justa, né, a transição justa que está sendo discutida, e temas ligados ao financiamento, como eu falei anteriormente, né? Então, o principal tema do agro é o trabalho conjunto de Sharm el-Sheikh, mas a gente tem temas que indiretamente se relacionam com o agro, né, que é sempre importante a gente acompanhar. Eu já tenho algumas perguntas para a gente aprofundar nesses temas específicos, mas antes entendendo o papel de ter a CNA numa conferência como essa e de ter atores do Brasil e também do setor produtivo num evento como esse que você falou que é preparatório para a COP, um pouco mais técnico. Então, até que ponto a CNA, com essa representação, consegue tomar alguma decisão ou lá mesmo na conferência, como que era a participação da CNA como representante dos produtores rurais? Então, a gente sempre fala que é muito importante o diálogo com o governo, do setor produtivo com o governo, para viabilizar o cumprimento das metas que são elaboradas. Então, sem o setor privado, o governo não consegue fazer com que as metas, principalmente ligadas ao clima, que exigem algum tipo de adaptação, sejam viáveis, né? A gente sempre precisa dessa participação no processo de decisão, na elaboração junto com o governo. Então, o que acontece numa conferência como essa é que a gente consegue subsidiar os negociadores brasileiros, é uma oportunidade muito boa da gente estreitar o diálogo com os ministérios, com a Embrapa, com os atores que são envolvidos no processo ativo da negociação, né? Os negociadores brasileiros, do Ministério de Relações Exteriores, do MAPA e da Embrapa. Então, a gente consegue subsidiar os nossos negociadores, colocar um posicionamento do setor produtivo no âmbito dessas negociações e a gente tem um grande grupo de pessoas que são observadores, assim como a CNA, né? Então, a gente tem muitas ONGs, a gente tem outros atores do setor produtivo. Então, é importante a gente ocupar esses espaços para fazer com que a tomada de decisões seja mais efetiva e que a gente consiga construir metas adequadas e viáveis, né? Então, é muito importante a gente estar nesses lugares
acompanhando essa agenda e sempre avaliando quais são as oportunidades para os produtores e para o próprio setor. Que você acredita que foi um destaque lá, que ocorreu de decisão ou mesmo de discussão, que não acabou se efetivando numa decisão, mas que foi uma discussão. O que você destaca? Olha, eu destaco principalmente a decisão que a gente teve no âmbito do trabalho conjunto de Sharm el-Sheikh, né? Como eu falei, é o grupo de agricultura. Esse grupo ele é derivado do grupo de Coronívia e ele foi estabelecido na COP de Sharm el-Sheikh. E, como eu falei, ele discute as ações relacionadas à agricultura. Então, a gente teve uma decisão que ela cria um roadmap, né? Então, um calendário para a implementação das ações do grupo. E o nosso principal destaque é que a gente teve um cronograma definido do lançamento do portal online de Sharm el-Sheikh. O portal online de Sharm el-Sheikh, ele vai reunir iniciativas das partes ligadas à agricultura no âmbito das NDCs. Então, é um jeito tanto da gente quantificar o que as partes estão fazendo em relação à agricultura, então quais são as iniciativas, a gente consegue ter um comparativo de, o Brasil está fazendo muito em relação à agricultura, então a gente consegue valorizar o que já é feito no país. A gente consegue mostrar o poder do Plano ABC, a gente consegue valorizar as coisas que o produtor faz. E, além disso, a gente consegue viabilizar financiamento para ampliação dessas ações. Então, o grupo também se propõe a fazer relatórios de financiamento para garantir meios de implementação para as ações ligadas à agricultura, e tudo isso acontece no âmbito desse portal. Então, foi muito importante para a gente, desde o ano passado, no posicionamento da CNA, a gente firmou a nossa posição de apoiar a criação desse portal, é muito importante mesmo para a gente. Então, é um grande destaque que esse cronograma esteja definido, né? E, além disso, o grupo também vai fazer 2 workshops sobre temas ligados ao agro. Antes da COP? Um deles acontece na próxima Conferência de Bonn, no ano que vem, e o outro em 2026. Então, eles não vão ser feitos nas COPs, eles vão ser feitos em Bonn. Então, a gente tem esses workshops que discutem temas ligados ao agro no âmbito do Acordo de Paris. Então, esse, para mim, foi o principal destaque que a gente teve em Bonn. Um outro aspecto interessante, assim, que eu acho que merece destaque, é que nas discussões relacionadas à adaptação, a gente tem visto muitas conversas com o intuito de parametrizar as ações de adaptação. Então, da gente conseguir construir indicadores, né, coletivos, também para a gente ter um comparativo, né, do que são ações de adaptação, como que a gente está na construção dessa agenda. Então, apesar da gente não ter tido um resultado super expressivo, que tenha sido muito comentado no âmbito da adaptação, eu considero que seja um grande avanço a gente ter começado a pensar em parâmetros, né, para garantir que a gente tenha estratégias razoáveis e viáveis de adaptação. E tem algumas questões bastante específicas do Brasil, né, com a agricultura tropical, então a gente já sabe que o Brasil enfrenta desafios também quando fala de questões relacionadas à mudança climática, ao mercado de carbono, enfim, comprovar ali suas práticas, fazer métricas, e aí muito do que a gente tem hoje não é adaptado para o tipo de agricultura que tem no Brasil. Durante uma conferência como essa, vocês conseguem identificar assim, a posição dos países em relação ao que querem que avança? Traz um pouco pra gente do que você viu, que acredita que seja bastante estratégico e que enxerga uma oportunidade assim, do Brasil conseguir de fato avançar em alguma coisa na COP, junto com quais países você acredita que são mais próximos, enfim. A gente vê o Brasil sempre buscando ser uma liderança climática, né? Então, o Brasil sempre adota esse posicionamento de liderar pelo exemplo, de buscar ter ações expressivas em questão de agenda do clima e de sustentabilidade. E isso fica muito claro na posição dos negociadores, né, durante as conferências, durante as negociações das partes. Uma coisa que a gente tem visto é a atuação da Troika, né? A Troika são as 3 últimas presidências da COP, né? Então, a do Brasil, que vai ser a COP 30, do Azerbaijão e dos Emirados. Então, esses países têm promovido eventos em conjunto, né? Por causa das COPs que vão ser feitas e a que foi feita nos Emirados Árabes. Então, a gente tem visto essa aproximação e essa busca do Brasil de ser uma liderança climática, né? Então, de propor ações ambiciosas, de propor metas ambiciosas. E a gente vê que o governo brasileiro tem atuado nesse sentido, né? Então, a gente vê o Brasil anunciando que
vai ter NDCs ambiciosas para o ano que vem, essa NDC ela tem que ser apresentada até fevereiro. A gente vê o Brasil propondo ações, tanto em âmbito nacional quanto na Conferência das Partes, que fazem com que a gente tenha essa posição de liderança climática, né? Então é muito importante uma agenda que a gente sempre tem que avançar. Em relação aos inventários nacionais, o que a gente sempre fala da agricultura é que a gente tem que aprimorar o nosso inventário para a gente conseguir capturar com mais... para a gente conseguir capturar de uma forma mais assertiva os nossos resultados de agricultura de baixo carbono. Então, a gente ainda tem alguma dificuldade de mensurar de fato e de mostrar isso no nosso inventário nacional, o que o produtor faz em termos de emissão. Então, ainda é um pouco difícil, assim, por exemplo, a gente capturar a diferença de uma pastagem bem manejada, de uma pastagem menos manejada, assim, uma pastagem mais degradada no nosso inventário, porque são casos muito particulares. Então, quando a gente faz um retrato em inventário, é difícil capturar essas particularidades. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o MAPA, eles têm trabalhado para aprimorar esses inventários e é muito importante para a gente, né, como setor, conseguir mostrar de fato o que o produtor faz, porque a gente sabe que tem muitos resultados, que é como você falou, tem métricas que não são muito bem ajustadas para uma agricultura tropical, né? Então, tem resultados que a gente ainda não consegue mostrar em termos de inventário. Mas mesmo assim, quando a gente pega o aumento da produtividade da agropecuária e o aumento das emissões, que foi de 7% nos últimos 15 anos, a gente vê que a nossa produção, a nossa produtividade aumenta muito mais do que a nossa emissão, que é uma coisa que não acontece nos outros setores. Então, a gente vê que a gente consegue ser eficiente em emissões, mesmo tendo um inventário que não captura tudo que a gente faz. Então, a gente sempre tem que tentar melhorar o inventário, sempre tem que prestar atenção em como esse recado está sendo passado, né? E como que as nossas práticas estão sendo valorizadas. E aí, com certeza, tem tecnologias, né, que estão sendo buscadas para trazer essa transparência para o próprio setor, né, e que consiga se efetivar nisso aí para as próximas decisões. E falando sobre expectativa para a COP29, Amanda, o que a Conferência de Bonn pode nos dar como expectativa de decisões e do que deve ser foco também? Você já falou que o tema principal é financiamento, então se você quiser falar um pouco mais sobre o que está em jogo de financiamento, mas de forma geral, quais são as expectativas já mapeadas para a COP29? Então, aqui no Brasil é muito difícil a gente falar de COP29 sem pensar na COP30, que vai ser em Belém, né? Então, para a COP29, a gente sabe que o tema principal vai ser o financiamento e vai girar em torno dessa nova meta quantificada de financiamento. O que acontece aqui em Bonn, a gente teve um avanço muito discreto nessa discussão, porque sempre tem uma briga de interesses, né? Então, os países desenvolvidos não querem pagar essa conta sozinho, os países em desenvolvimento sabem que eles precisam de financiamento para fazer sua transição energética, sua transição climática. Então, é muito difícil buscar um consenso. E além dessa questão de naturalmente ser difícil, a gente está vendo muitas mudanças geopolíticas, né, no mundo. Então, a gente tem aí uma possibilidade de mudança na presidência dos Estados Unidos, a gente tem uma diferença na composição do Parlamento Europeu. Então, esses direcionamentos políticos dos países, eles acabam trazendo uma camada a mais de incerteza nas negociações. Então, pode ser que essa mudança, se efetivarem, né, as mudanças nos governos, elas mudem completamente o direcionamento do que é negociado no âmbito do Acordo de Paris. Então, além de já ser um tema muito difícil de ser negociado, a questão do financiamento, a gente ainda teve mais esse painel de incerteza por causa das mudanças geopolíticas. Mas a gente tem cifras não oficiais, assim, que falam que a necessidade de financiamento gira na casa de 1,3 trilhões, mais de 1 trilhão. E a gente sabe que a gente não conseguiu efetivar uma meta que era de 100 bilhões. Então, essa também é uma grande preocupação das partes, que é de se criar uma meta que seja factível, então, e que seja, além de factível, suficiente, né? Então, que você consiga ter financiamento para os países que precisam e financiamento que ajudem a chegar no objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, mas que também as partes consigam cumprir.
Então tem que ser um recurso que vai ser bem aplicado, bem utilizado, bem destinado. E é uma negociação muito difícil, né? Então, na COP29, com algumas decisões políticas já consolidadas, talvez a gente consiga um direcionamento melhor, né? Mas esse é o grande tema do Azerbaijão. E as NDCs, as metas, elas são definidas com base já nessa definição também de financiamento ou às vezes é feito até independente? Porque isso, o financiamento acaba alterando muito o que realmente você consegue efetivar ali de política dentro de um país, né? Não, as NDCs elas são propostas por cada país, então os países avaliam internamente como eles estão dispostos a contribuir nas suas economias e nos seus modos de produção para limitar o aquecimento global. O que acontece é que a gente tem projetos que são desenvolvidos que precisam de financiamento, então muitos países que não têm a capacidade de ter recurso dentro do país, conseguem garantir um financiamento para viabilizar as ações para atingir o cumprimento da NDC. A NDC é uma meta que, quando você apresenta, ela não tem que estar vinculada a ações que você vai fazer em determinado setor. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem as NDCs, a gente tem o Plano Clima Adaptação e o Plano Clima Mitigação, que fala, o Plano Clima Mitigação, ele tem as definições setoriais do que os setores vão fazer para cumprir a NDC. Então, é um pouco confuso pensar nisso, mas esse planejamento de NDC é independente do financiamento. Mas a gente sabe que quanto mais financiamento, mais viável é para que todos os países cumpram as NDCs, né? E experiência de outras COPs, pode ser que esse tema não avance? Infelizmente, é bem comum que a gente tenha decisões que demorem muitos anos para serem tomadas, como é o caso do próprio artigo 6, que fala de mercado de carbono, né? Já tem muito tempo que as partes acordaram no artigo 6, mas a gente ainda tem decisões de artigo 6.2 e artigo 6.4 que até hoje não foram definidas, que foram discutidas inclusive em Bonn esse ano e que vão perdurar até a COP29 pelo menos. Então, pode ser que as partes não cheguem a um consenso e essa decisão seja postergada. Não é o que a gente espera que as partes cheguem a um consenso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é muito difícil, né? É um tema muito delicado e pode ser que a gente ainda não tenha uma nova meta esse ano. E aí, Amanda, falando de COP30, já que vai ser no Brasil, então uma COP no Brasil vai realmente estar com o holofote voltado para o Brasil. Quais são os desafios e estratégias do Brasil ou do setor para que realmente a gente tenha algo positivo para o setor para a participação nessa COP30? Principal, assim, que eu avalio como principal desafio do setor é a gente conseguir fazer uma comunicação efetiva do que a gente tem de sustentabilidade no agro. Então, da gente conseguir garantir que o plano ABC seja a base das nossas metas de adaptação e de mitigação, da gente conseguir comunicar quais são os nossos resultados de fato, da gente mostrar todas as ações que a gente tem no âmbito da sustentabilidade e posicionar o setor como uma das contribuições para a questão das mudanças do clima, e não como um vilão. Então, a gente sabe que o agro ele é um protagonista no combate às mudanças climáticas. A gente precisa ter um jeito de garantir que isso seja passado, de que isso seja comunicado, né? É muito importante que a sociedade e o governo, todas as esferas, tenham essa visão de que a nossa produção é sustentável, de que, é claro, a gente sempre trabalha para que a gente consiga mitigar as emissões que podem ser mitigadas, para a gente trabalhar com um ótimo de emissões, mas que a gente tem ações que são muito valorizadas, a gente tem planos que são reconhecidos internacionalmente, a gente tem ações que são reconhecidas internacionalmente e que muitas vezes não são valorizadas aqui. Então, talvez um dos nossos principais desafios para a COP30 seja a comunicação. E tendo a COP30 aqui, acaba também sendo uma oportunidade de ter tanta gente de fora, né, tantos tomadores de decisões, conhecendo um pouco mais o Brasil. A gente fala muito sobre não conhecerem o Brasil, mas acaba que muitas vezes nós também não conhecemos muitos de outros países, parceiros comerciais, como a gente fala sobre a China também, que é um país muito grande, o Brasil também é um país muito grande, com realidades muito diversas. Então é uma oportunidade também de aproveitar que pessoas estarão aqui para conhecer a realidade do que é o agro, sistemas sustentáveis e poder rodar um pouco pelo país, quem sabe, né?
E levar esse tipo de informação para fora, mudar um pouco a sua visão, acaba ficando também como essa oportunidade para o país, né? Com certeza, e de conhecer outros biomas, né? Mostrar que o Brasil, e principalmente o agro, não é só a Amazônia, né? Então a gente tem vários outros biomas, a gente tem Cerrado, Pantanal, Pampa, vários biomas que todos têm as suas particularidades, todos são importantes para a produção agropecuária, e mostrar também que a gente tem uma política ambiental rígida e boa para todos eles, que a gente se preocupa com a sustentabilidade ambiental de forma íntegra e não só na Amazônia, que muitas vezes é o bioma que todo mundo conhece. E conhecer também o que é a Amazônia, né? Porque as pessoas podem ter essa noção de que a Amazônia é só a floresta amazônica, mas conhecer um pouco a região ali, onde vai ter a conferência, então aproveitar essa oportunidade vai ser algo muito valioso. Esperamos, né, que seja bastante valioso para o país. Bom, Amanda, a gente já está quase chegando ao final do nosso episódio. Eu queria que você trouxesse um pouco o que a própria atuação da CNA tem a trilhar daqui para frente, tanto para a COP29 como para a COP30. Quais são as principais atuações que são feitas pela CNA para conseguir defender essa posição do Brasil e ter cada vez resultados e uma imagem mais reconhecida de acordo com a realidade do país. A gente agora está trabalhando ainda na nossa Road to Baku, né, que é a COP29, então a gente está estruturando a participação do setor na COP29. A gente vai lançar o nosso posicionamento, né, o posicionamento do agro em breve, é um evento que acontece todos os anos aqui na CNA. Fiquem de olho nas nossas redes para vir até o evento, para a gente fazer essa entrega do nosso posicionamento e promover uma participação efetiva na COP29, né? Esse ano a gente já pensa na COP30, então a gente já começa a trilhar, junto com o governo, junto com outros parceiros nacionais e internacionais, como o agro vai se posicionar na COP30, mas a gente tem uma COP29 pela frente, né? Então a gente tem atuado junto com o governo na construção das NDCs, na construção do Plano Clima e nas ações, né, que a gente pode levar o posicionamento do setor para garantir que os produtores rurais sejam bem representados na COP29 e na COP30. Então esse ano a gente ainda tem o evento de lançamento do posicionamento da COP29 e ano que vem a gente tem uma ação muito maior na COP do nosso país, né? Então a gente tem a perspectiva de mostrar as ações do sistema CNA aqui no Brasil e, claro, no Azerbaijão também, mas em Belém a gente pensa em uma coisa muito maior, né? E de ter, de fato, o posicionamento dos produtores e valorizar o que os produtores fazem em todas essas conferências. Muito bom, Amanda. Bom, obrigada pela sua participação, estar aqui com a gente mais uma vez. A gente deseja que realmente, né, tudo isso se evolua, a atuação da CNA é sempre muito importante para essas decisões e vamos ficar de olho aí nas próximas atuações da Comissão de Meio Ambiente, de toda a coordenação de sustentabilidade, com essa atuação muito rica, né, para defender a posição do Brasil. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Natália. Vocês que nos acompanharam até aqui, também se querem conhecer um pouco mais sobre esses assuntos de meio ambiente, a gente já gravou outros episódios sobre a COP do ano passado, em 2023, episódios sobre o mercado de carbono, então todos os episódios com temas relacionados ao meio ambiente, a questão ambiental, são muito bem recebidos. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre esses assuntos, visitem lá os nossos episódios passados e muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.